Muito bem. Vamos para a palavra de Deus. Convido os irmãos à leitura, livro do profeta Amós, capítulo número 4. Versos 4 até 12. Livro do profeta Amós, capítulo 4, versos 4 até 12. Todos acharam? Amém? Quer dizer que sim? Então vamos juntos. Do verso 4 até o verso 12. Vamos lá. 1, 2, 3. Amém? Que Deus abençoe a palavra que vamos agora estudar. Peço que os irmãos tomem assento em nome de Jesus. Meus irmãos, o livro de Amós é aquilo que a gente chama de um dos profetas menores. Existem duas classificações de profetas: profetas maiores e profetas menores. Não é menor porque é uma pessoa menos importante, não é isso. É menor porque escreveu menos coisa do que os grandes. Os profetas chamados maiores são Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. E aí tem os menores que escreveram menos coisas. Por isso, profetas menores.
Esse é um deles. E qual é a tônica, a razão de ser do livro de Amós? Esse livro foi escrito para descrever as coisas que provocaram o cativeiro de Israel sob a Assíria, com A no começo, Assíria. Era um homem do campo, um camponês, um caipira da roça, era o Amós. Ele mesmo se definiu assim. Ele vivia numa cidadezinha chamada Tecoa, alguma coisa perto de 10 quilômetros ao sul da cidade de Belém. Então era um homem camponês do interior e que Deus resolveu chamar para ser profeta. Ele tinha uma rotina de vida, e essa rotina de vida foi quebrada, a tranquilidade dele foi perturbada, quando ele começou a ter uma série de visões. E essas visões o fizeram concluir que Israel estava prestes a ser aniquilado, destruído, ainda que Israel afirmasse estar sob aquilo que eles chamavam de perpétua proteção de Deus. Mesmo eles entendendo que tinham a perpétua proteção de Deus, eles estavam em risco. E é disto que trata o livro inteiro. Então Deus chamou este Amós para ser profeta nos dias do rei Uzias. Uzias era parente do profeta Isaías. Então estamos nesse mesmo tempo. Enquanto Uzias reinava em Judá, Jeroboão II reinava em Israel. Eram dois reinos separados. E ao que parece, Israel e Judá tinham prosperado muito. Prosperaram muito. E porque tinham prosperado bastante, gozavam de paz, né? Onde tem paz, tem prosperidade. Os inimigos estavam quietos, estavam esmagados. E então Jeroboão, do reino do norte, aproveitou esta onda para ampliar as fronteiras. Está lá no livro de Reis, segundo livro de Reis, capítulo 14. Por conta disto, o comércio trouxe um novo momento de grandes riquezas para Israel. E Judá cresceu também na mesma forma. O nosso Deus, que é o soberano Senhor, que é o juiz de toda a terra, deu uma mensagem para Israel pelo ministério de Amós. E ele tinha que entregar esta mensagem para as pessoas que eram muito queridas. E existem mensagens um pouco mais difíceis que precisam ser entregues a pessoas muito queridas. E exatamente porque são queridas, é que aquela mensagem precisa ser naquela tonalidade, naquela forma, naquele jeito. Deus criou e sim, Ele está interessado em tudo que Ele criou. Deus não criou e largou para lá e que se vire o mundo. Muito embora, lá no livro do Gênesis, quando o homem pecou, Deus primeiro amaldiçoou a serpente, e depois que Deus amaldiçoou a serpente, foi a hora de conversar com a mulher, chamada Eva, e com o homem, que a gente chama de Adão. Na hora que Deus foi prolatar a maldição, Deus não amaldiçoou o homem, Ele amaldiçoou a terra. Por quê?
Porque Deus tinha o projeto da redenção. Primeiro livro de Pedro, capítulo 1, verso 20, diz que o sangue de Jesus, com o qual nós fomos salvos, já era conhecido antes da fundação do mundo. Então, antes de existir mundo, o sangue de Jesus já estava preparado para a redenção. Então, aquela história do Éden não pegou Deus de surpresa. Entendem? Deus, sim, está interessado na redenção do ser humano. Por que foi assim? Deus poderia ter criado o homem com um dispositivo de o homem nunca errar, nunca pecar, nunca transigir. Só que o amor só é amor de verdade quando a pessoa que ama tem o direito de não amar, mas ainda que tenha o direito de não amar, resolve amar. Entendem? Senão ele não é verdadeiro. A fidelidade só é fidelidade de verdade quando a pessoa tem a liberdade de ser infiel, a condição de ser infiel, mas ainda assim escolhe ser fiel. Então esta é uma fidelidade de verdade. Por isso, eu já ensino há quase 25 anos o ministério aqui, que não existe fidelidade sem liberdade. Entendem? Não existe fidelidade sem liberdade. Aquele que, mesmo podendo ser infiel, permanece fiel, é digno de respeito. Entenderam bem? Sim ou não? Então Deus, podendo criar o ser humano sem a capacidade de escolher não amá-lo, ou de escolher amá-lo e nunca de não amá-lo, ele decidiu criar o homem com a capacidade de escolher amá-lo ou não amá-lo. Apóstolo Paulo, ele diz que nós amamos a Deus porque ele, Deus, nos amou primeiro. E ele diz mais, que o amor de Cristo nos constrange. Então é o amor de Jesus por nós que nos dá graça e capacidade de amar a Ele. Porque Deus vai viver conosco por toda a eternidade e Ele quer que a gente escolha viver com Ele por toda a eternidade. Ele não quer ninguém na marra. Vou pegar você pelo cabresto e você é obrigado a ir para o céu comigo. Não. A salvação, irmãos, é para pessoas que desejam a salvação. O livro dos Salmos tem um versículo, eu li domingo aqui na igreja, que diz que quando a pessoa rejeita a bênção se afasta dele. Simples assim. Agora, quando nós escolhemos estar com Deus ainda nas nossas fraquezas, Ele cuida de nós. Mas há uma coisa que Deus não tolera, que é o fingimento, a hipocrisia, a mania de se achar santo na frente das pessoas para manter a reputação, descuidando-se da salvação. Entende? Há muita gente mais preocupada com a reputação do que com a salvação. E é disto que o texto que lemos hoje trata. No verso 4, tem uma coisa interessante. Não é uma determinação para fazer isto. É uma forma de provocar. É mais ou menos dizer assim: vocês estão pensando que trazer dízimo de 3 em 3 dias vai resolver o problema de vocês?
Vocês estão achando que o favor de Deus é comprado com o dinheiro que vocês fazem? Ou com a mãozinha levantada na hora do culto? Não, não é isto que mexe com o coração de Deus. Quando no livro de Malaquias ele diz: trazei os dízimos à casa do tesouro, por que ele está dizendo isso? Porque nos capítulos anteriores, o 1 e o 2, ele está dizendo: vocês estão me honrando com lábios, mas está tudo certinho, vem na igreja, te amo Deus, e daí? Como é que você diz que ama Deus? E como é que você está traduzindo este te amo Deus? Todas as vezes que nós queremos servir a Deus, é com atitudes concretas, sempre. E o serviço nosso, de cada crente, de todo crente, é servir. Todos nós servimos a Deus. A Bíblia conta no livro de Atos que tinha uma senhora viúva de quase 80 anos, que servia a Deus todos os dias com jejum e oração. Está escrito lá. Então, servir a Deus com atitudes concretas, com atitudes práticas. Existem pessoas que dizem assim: vou chegar tarde mesmo, e daí? Antes só fica aquela cantoria, não aguento mais aquela cantoria, eu chego na hora da palavra, sou abençoado e vou embora. Não sabe o que está perdendo, porque o cântico congregacional agrada a Deus, entende? Então, todas as vezes que você puder chegar na hora certa e participar com entusiasmo desde o início, faça isto, louvando ao Senhor, porque é a sua parte a Ele. Ao ofertar, oferte com alegria. Ao cantar, cante entusiasmado. Ao orar, seja fervoroso. Ao cuidar de alguém, cuide mesmo de verdade. Chegou alguém que você nunca viu na igreja, se aproxime, veja como está, aprenda a ser um discipulador, aprenda a ser alguém que ajuda o outro a se firmar na fé. Aquela serva de Deus que está ali ao lado do seu marido, ela cuida de um ministério aqui na igreja sede, que é o de acolhimento, é o serviço dela. O que é isso que ela faz? Chegou alguém, entregou a vida para Jesus, ela ou alguém da equipe dela se aproxima, troca telefone, uma vez por semana manda uma mensagenzinha, quer dizer, eu acho que fazem, né? Uma vez por semana manda uma mensagem: como é que está? Está tudo bem? Estamos orando por você. Você precisa de um parceiro de oração? Vou indicar, se é uma menina, a Godofreda, se é um menino, o Felisberto, para ser um parceiro de oração, para adotar alguém, para cuidar, servir. Entendem? É assim que você faz? Então, nós precisamos fazer com alegria, entusiasmados, alegre, feliz, contente, sorridente. Chegou alguém na igreja, não tenha medo de apresentar a família da fé. A igreja precisa ser uma família da fé. Às vezes a pessoa está arrebentada no mundo. Hoje eu ouvi uma história de uma moça, ela vivia nas ruas drogada, aos 22 anos, parecia que tinha 45. E ela então passou em frente a um ginásio, um estádio, sei lá, e estava chovendo muito forte lá fora. Então ela entrou para se abrigar da chuva. E ela ouviu a mensagem de que Deus a amava. E ela se revoltou. Terminou o culto, ela procurou pelo pregador, pastor Alejandro. E ao falar com o pastor, ela disse: eu venho aqui para dizer para o senhor que isso que o senhor falou não é verdade. Do que você está falando? De que Deus me ama. Por quê?
Aí ela vai contar a história dela. Quando ela tinha 3 anos, os pais morreram. Então a avó materna passou a cuidar dela. Quando ela tinha 12 anos, a avó morreu. E ela ficou sozinha no mundo. Não tinha mais ninguém. Então uma vizinha da avó ficou interessada na casa da avó. E aí decidiu acolher essa menina de olho na casa. Quando essa menina fez 13 anos, o marido desta mulher entrou no quarto dela de noite e a violou. Estuprou. Ela gritou, ela esperneou, ela chorou. A mulher do homem que fez isso ouviu, mas não fez nada. Então pela manhã ela se levantou e foi morar na rua. Na primeira noite que ela está na rua, foi violentada. Na segunda também, na terceira também, na quarta também. Então ela resolveu que esta vida era um inferno. Passou a se drogar, beber, se drogar, se arrebentar e se vender. E aos 22 anos ela estava destruída, mas encontrou esse pregador nesse lugar por causa da chuva, e ela estava revoltada, dizendo para ele: como é que você vem dizer que Deus me ama com essa desgraça toda? E ele diz para ela: eu não sei como te explicar. Tudo o que eu sei é que Deus te ama. E orou por ela. Quando terminou a oração, ela estava com os olhos esbugalhados nele. Terminou, ele foi embora. E nunca mais viu a moça. 15 anos depois, ele está numa cidade para fazer um novo trabalho. E o estádio cobrava $50 mil por noite. $200 mil em 4 noites. Era muito dinheiro. Então, os irmãos lá se mobilizaram e tal. E uma dessas noites, terminou o trabalho, o pastor procurou por ele e disse: tem uma família que quer te cumprimentar. Ela disse que te conhece. Ele então recebeu a família, e a moça perguntou: o senhor lembra de mim? Uma moça bonita, bem vestida, uma família bonita, roupas muito alinhadas. A gente conhece uma pessoa pelo jeito que se veste, né? Aí ele disse: não me lembro. E ela disse: há 15 anos o senhor falou comigo. E ela contou a história dela toda. Só que quando o irmão Alejandro foi embora, um presbítero da igreja foi até ela, abraçou ela, virou ela para a igreja e disse: essa aqui agora é a sua família. E ela passou a frequentar os cultos semanais. Só que ela ia no culto, no dia do culto, mas nos outros dias ela ia para a rua continuar se prostituindo. E foi assim uns 4 meses mais ou menos. Até que, num dia, ela dobrou o joelho e disse: Deus, vou te dar a oportunidade de o Senhor provar que me ama. Porque eu não consigo acreditar que o Senhor me ama por causa da minha história. E, segundo ela disse, contou a mesma história para Deus na oração. Então ela disse 2 coisas. Primeiro, amanhã eu vou acordar, e eu quero acordar sem vontade de droga, nem de beber. Esse é o primeiro sinal. Moisés, que trabalha com gente que precisa dessas coisas,
sabe a dificuldade que nós temos, quantas pessoas a gente encaminha para os lugares que ajudam a se recuperar. Mas ela fez esta proposta. E ela disse: a segunda coisa, o senhor vai me arrumar um emprego, só que eu nunca trabalhei, não sei nada, então se eu sair procurar não vai dar certo, então o senhor vai ter que me arrumar. São as duas coisas. Então, quando ela fez esta oração, ela declara que caiu um pranto, muito choro, e ela deitou e dormiu. No dia seguinte acordou e foi para a garrafa de pinga, a bebida que ela fazia habitualmente pela manhã, e sentiu nojo, jogou fora, foi para o banho, estava tomando banho, durante o banho chorou. Quando ela saiu do banho, o telefone tocou, alguém da igreja, dizendo: arrumei um emprego para você, você começa amanhã. E ela começou, foi estudando a palavra, uns 3, 4 meses depois pediu o batismo, foi batizada. Chegou na igreja e ela gostava de cantar, tinha um grupo de canto, não sei se era coral, ela passou a cantar. Passou uns meses, chegou na igreja um rapaz, advogado, e também gostava de cantar e foi cantar no coral. E os dois próximos, um dia terminou o ensaio do coral e o rapaz disse: queria te convidar para jantar. Ela foi. Quando chegou lá, terminou o jantar e disse: bom, a realidade é o seguinte, eu não queria só jantar com você, eu queria te pedir uma coisa. Eu não quero pedir para você ser minha namorada, eu não quero te pedir para você ser minha noiva, eu quero te pedir para você ser minha esposa. Ela riu e disse: é impossível, vou contar para você a minha história. E ela contou desde quando tinha 3 anos, tudo o que aconteceu, a vida toda, as bagunças dela. Ela contou tudo, não ficou nada para ela contar. E aí ela disse: você não pode casar comigo desse jeito. Aí o rapaz olhou para ela e disse: eu não quero casar com esta moça que você falou. Com esta moça aí eu também não tenho interesse de casar. Eu quero casar com aquela moça que depois que foi batizada, se levantou de lá, porque a moça velha ficou lá. Eles se casaram. A menina concluiu os estudos médios, depois foi para a universidade, se tornou advogada, criaram uma banca de advogados, tinham 13 escritórios espalhados no país, com muitos advogados, e eram ricos. E aquele casal foi que ajudou muito o pagamento daquele estádio que era 200 mil dólares. E ela disse: quando eu soube que o senhor estava aqui, eu precisava te dizer que na oração que o senhor fez por mim, eu fiquei questionando, mas eu aprendi que eu podia falar com Deus. E quando eu falei com Deus, Ele me escutou. Então, tudo isso estou dizendo para mostrar aos irmãos que a igreja é composta de gente que serve. Porque o abraço daquele presbítero da igreja, que mostrou a igreja para ela dizendo: esta é a tua família, foi o estopim para a mudança da vida dela. Olha para um vizinho aí e diga: você pode fazer mais. Todos nós podemos.
estender a mão, ajudar. Por quê? Porque há muita gente que veio deste mundo absolutamente arrebentada, destruída, complicada. Há membros aqui na igreja que as coisas vão com a gente para a eternidade, mas que vieram de um mundo muito complicado, e Deus sustenta, segura, abençoa, dirige, orienta, e é assim que funciona. Então, Deus está interessado na gente, e Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Então, a Síria tinha demonstrado ser uma ameaça militar. Um homem chamado Tiglat-Pileser, parece. Mas Israel descansava, porque desfrutava de prosperidade, de paz, de alegria, estava tudo bem ali. E aí, ia na igreja, eu sou gospel. E aí o resto da semana, mesma historinha, uma vidinha lascada, longe de Deus, e no outro domingo mais um arrepiozinho, e o resto da semana longe de Deus de novo, e no outro domingo outro arrepio, e vai vivendo de arrepio em arrepio. E Deus então chama este povo à atenção. A prosperidade material daquele povo provocou uma corrupção moral neles, social, religiosa, porque a vida fácil debilita. Já se disse que tempos difíceis geram homens fortes geram tempos fáceis, e tempos fáceis geram um monte de banana, entende? Então, eles estavam muito bem. E o texto que nós lemos é interessante, porque Deus está chamando o pessoal àquilo que nós aprendemos a chamar de conversão. Veja o verso 6, a última frase: contudo vocês não se converteram. Veja o verso 8, a última frase: contudo vocês não se converteram. Veja o verso 9, a última frase: contudo vocês não se converteram. Veja o verso 10, a última frase: contudo vocês não se converteram. Verso 11, a última frase: contudo. Por que ele está dizendo todas as vezes vocês não se converteram? Ele está dizendo: eu estou dando sinais a vocês o tempo todo. Aquele toquezinho, sabe? Aquele toquezinho. Veja, vos dei limpeza de dentes. Tradução: fome. Entende? Faltou pão, mas vocês não se converteram. Próximo: retive a chuva. Em algum lugar tinha chuva, no outro lugar não tinha. No lugar que não tinha, ia mendigar no outro que tinha. Andaram vagabundas 2 ou 3 cidades, indo para outra cidade para beber água, mas não se saciavam. Mas vocês não se converteram. Eu feri vocês com queimadura de ferrugem, as hortas e as vinhas e as oliveiras e as figueiras, ficou com problema na lavoura, mas vocês não se converteram. Existem pessoas tão cabeça dura, que Deus vai dando sinais: acorda, eu estou querendo o teu coração, você não parou para perceber ainda? Acorda, para de viver uma vida da superfície, está na hora de você mergulhar profundamente nas águas em que o Senhor está te conduzindo. O problema é que às vezes a pessoa, no lugar de se converter, abre a boca para murmurar contra Deus, e Deus está dizendo: acorda. Tem um irmão nosso, cristão, ele escreveu diversos livros, Crônicas de Nárnia, por exemplo. O nome dele é C.S. Lewis. Ele escreve assim: o sofrimento
é o megafone de Deus. Naquele tempo não existia microfone, não existia caixa, era megafone. Ele está dizendo assim: Deus está gritando para a pessoa: acorda, se converte. E ele faz isto com o sofrimento. Quantas pessoas se esquecem? Olha lá, sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Então, quando nós não acordamos para isto, Deus continua dizendo: eu fiz vir isto, eu fiz vir aquilo, eu fiz acontecer isso, eu fiz acontecer aquilo, mas vocês não dão conta de se converter. Por quê? Porque parece que a vida cristã se tornou algo superficial. Tem gente que acha que está fazendo um favor para Deus quando vem na igreja, ou quando vem cantar, ou quando vai servir ao Senhor. Não, é um privilégio. Tem gente que ainda não aprendeu nada da fé e acha que orar é pagar preço. Estou pagando o preço da oração. Você não aprendeu nada, porque orar não é pagar preço, orar é privilégio de filho de Deus. Filho pode falar com o Pai, é privilégio. O problema é que às vezes a gente pega o privilégio e tira deste privilégio a importância. Tem gente que só vai mesmo na luta. Tem pessoas que Deus não pode dar casa na praia, porque se Deus der casa na praia, ele vai todo final de semana para a praia e esquece da casa de Deus. Aí Deus fala: então, porque eu gosto de você, eu não vou te dar casa não. Mas por que o Senhor dá para o outro? É que o outro já aprendeu e você ainda não. Tem gente que Deus não pode dar um carro bonito, porque senão ele vai abrir os vidros tudo, abrir a camisa até aqui, botar a mão do lado de fora e sair buzinando para as menininhas. Aí Deus fala: então também não dou. Que é para não te perder, infeliz. O problema é que Deus continua dizendo: contudo, vocês não se converteram. Veja, no capítulo 5 de Amós, ele diz assim: você acha que é muita coisa pisando na cabeça dos pobres? Verso 11, eu acho. Tem gente que é crente, não, eu sou crente, aí vive aquela vida de peito estufado, parece pombo, achando que é melhor do que todo mundo, que é a última bolacha do pacote, que é o último copo d'água no deserto, que é o suprassumo do... Irmãos, não aprendeu nada ainda. Jesus disse: qualquer dentre vocês que quiser ser o maior, seja servo de todos. Servo não tem vontade, servo só fala sim, senhor. Agora tem gente que acha que precisa de status, precisa de trono. Não, só tem um trono, e só uma pessoa pode entrar nesse trono, que é Deus. Então, Deus levanta Amós para denunciar isto, e aí Deus faz uma chacota. Vocês estão achando que vão me comprar fazendo sacrifício e trazendo dízimo de 3 em 3 dias? Você acha que eu me vendo com isto? Então, lá no Novo Testamento, o Estevão, quando estava discursando lá no momento que ele estava sendo acusado em frente ao Sinédrio, o Estevão citou o livro de Amós capítulo 5, e quando o Tiago, apóstolo Tiago, estava no concílio de Jerusalém, o Tiago citou o livro de Amós capítulo 9. Por que eu estou dizendo isto? Para vocês verem a importância deste irmão caipira da roça, o boieiro chamado Amós,
que Deus levantou para uma mensagem difícil para a gente querida. Tem mensagem para a gente que a gente ama muito, mas que não é fácil de se pregar. É difícil. Por exemplo, é fácil para um pai ou para uma mãe fazer uma correção um pouco mais dura a um filho? Não é. Mas se ele não fizer, ele pode perder aquele filho. Entende? Então, no capítulo 9 de Amós, nós temos uma apresentação muito interessante. Deus dizendo: olha, o juízo está aí, mas na apresentação do juízo há uma revelação da graça. E a revelação da graça, às vezes, irmãos, vem de um jeito que a gente não espera. Quantas pessoas, quando estão bem financeiramente, economicamente, socialmente, esquecem de Deus, aí começa a apertar o calo, aí começa a lembrar, aí fica bom de novo, esquece outra vez. Aí Deus aperta, volta de novo, aí fica bem, esquece de novo. Vocês conhecem alguém assim? Pois eu conheço. Então, começa a faltar os cultos, vai ver jogo não sei de quem na hora do culto, o culto está acontecendo, está com o telefone para ver quem fez o gol, e vai vivendo. Chega na hora da oferta, vai lá e faz alguma coisa só para a turma ver que ele é do meio. Aí quando o negócio aperta, fica feio para o lado dele, aí ele está na igreja domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, de manhã na consagração, escola dominical, no ensaio, ele quer estar em tudo. Por quê? Porque a coisa ficou feia para o lado dele. O megafone de Deus, às vezes, é este apertozinho, e se Deus aperta é porque Ele ama. Deus ama. Então, a inteligência espiritual ensina que nós não precisamos e não podemos esperar a coisa ficar feia, é ser fiel a Deus, servir ao Senhor com alegria, apresentar-se a Ele com cântico, sabendo que o Senhor é bom, que Ele é Deus, e que foi Ele e não nós que nos fez povo dEle e ovelhas do pastoreio dEle. Ele é bom, Deus quer o nosso bem. Chacoalhe o vizinho aí e diga: se convença que Deus quer o teu bem. Deus quer o teu bem, Deus quer o bem da tua família, Deus quer o bem da tua casa, Deus quer te ver bem, emocionalmente, fisicamente, culturalmente, socialmente, familiarmente, Deus quer te ver bem. Então honre a Deus, honra ao Senhor, tenha prazer em Deus. A Bíblia diz: deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. O que é deleitar? É tomar prazer de tal forma, é a mesma palavra para brincar. Sabe quando um filho, acho que eu já falei isso para a igreja, quando um filho ama o pai ama o filho, e tem aquelas brincadeiras com o pai, né? Às vezes brinca de luta, às vezes brinca de apostar corrida, coisas assim, jogar bola. O menino está ali e ele está perto do pai ou da mãe, a menina, e etc. De repente o menino vai e chuta a canela do pai e dá risada. Aí o pai chama ele e fala: filho, isso aqui o papai não gosta. Ele continua brincando, só que na hora dele chutar a canela, ele não vai chutar mais. Por quê? Porque ele sabe que o papai não gosta. É isto que o salmista está dizendo: tenha tanta proximidade com Deus, a ponto de você saber o que Deus gosta e o que não gosta,
Se você descobrir o que Deus gosta e o que não gosta, vai lá para o final da Bíblia, onde você vai ler: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos fará. O que Ele está dizendo? Tenha tanta intimidade deleitando-se no Senhor, que Ele vai conceder o que você deseja. Por quê? Porque você só vai pedir aquilo que Ele gosta. Entenderam bem, sim ou não? Então veja, o livro de Amós foi escrito para um chamado a deixar o fingimento e ser alguém autêntico na fé. Há muita gente que acha que Deus fica ali desesperado para que você faça alguma coisa para Ele. Não. Para vocês fazerem uma ideia, todas as estrelas emitem som. As baleias lá no fundo do mar emitem som. O vento nas árvores emitem som. Os pássaros emitem som. Os animais emitem som. E toda a criação louva ao Senhor. Você acha que Deus está desesperado para ver você? Você acha que você está fazendo um favor para Deus? Deus está te dando o privilégio de louvar a Ele. Então, quando cantar, para de ficar com aquele negócio assim, mascando chiclete. Você está achando que está cantando para quem? Faça com entusiasmo, sirva a Deus com alegria. Vai levar um copo d'água, leva com alegria, sorriso no rosto. Vai fazer alguma coisa, faz com alegria. Vai tratar alguma coisa, trata com alegria. Tenha entusiasmo na alma. Vai pregar, prega com alegria. Vai orar, ora com alegria. Vai cantar, canta com alegria. Entusiasme a sua alma servindo ao Senhor. Então, a mensagem de Amós é uma mensagem de juízo. Mas na mensagem de juízo há o flash da graça de Deus. Deus dizendo: Israel, olha, eu já fiz tanta coisa e você não se converteu. Então olha o verso 12. Então se prepara para encontrar com o teu Deus. É mais ou menos dizer assim: eu estou te chamando, mas você não está dando conta de ouvir. Eu estou te chamando e você não está dando ouvidos. Eu estou te chamando. Cada culto Deus usa alguém ou faz alguma coisa para você ouvir, mas você não está dando ouvidos. Então, já que você não está dando ouvidos, se prepara para encontrar com teu Deus. Haverá um dia, irmãos, está lá no livro do Apocalipse, que as pessoas virão ao Senhor e vão levantar as mãos e dizendo: esse é o nosso Deus em quem esperamos, Ele nos salvará. Mas o outro grupo vai dizer assim: montanhas caiam sobre nós e nos esconda da face dele. É mais ou menos dizer assim: enquanto um grupo vai estar louvando a Deus, entusiasmado, feliz e alegre, o outro grupo vai estar dizendo assim: esconde a gente de Deus. E no capítulo 9 do livro de Amós, acho que é verso 2, está escrito que se a pessoa descer para o mais profundo, até as portas do inferno, Deus diz: eu te arranco de lá. E se você subir até o céu, eu te tiro de lá. E se você subir no Carmelo, no meio das árvores, eu te tiro de lá também. É mais ou menos Deus dizendo assim: você acha que dá conta de se esconder de mim? Você acha que dá conta de ir a algum lugar onde eu não te encontre? Aí está a fagulha da graça de Deus. Se a justiça e o juízo te empurram, como diz aqui, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, você não se converte. Se isso não está dando conta, Deus está dizendo: se você descer até o profundo do inferno, eu te arranco de lá, porque eu não vou perder a tua alma se você se converter.
Então, qual é o desejo de Deus? Que haja uma genuína conversão. O problema é que às vezes a gente fica muitos anos na igreja sem se converter e acaba se acostumando. Tem gente que se acostumou com fofocas, por exemplo. Está na igreja 20 anos, mas de vez em quando empresta a língua para o diabo para fofocar. Tem gente que está na igreja há 30 anos, mas de vez em quando arruma lá um espaço para o Satanás para ficar mostrando a língua, fazendo careta, criando caso. Mas está lá, cheio de problema. A Bíblia conta a história de uma mulher que tinha 18 anos, numa situação muito complicada, curvada assim, olhando para o chão. E aí está escrito na sua Bíblia assim, ó: de modo algum podia endireitar-se. Sabe o que é uma pessoa ficar 18 anos tentando e não conseguindo? Pois é, está escrito exatamente assim: de modo nenhum. Lucas 13:11. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Não dá, está lá. Escuta alguém cantando e canta junto, escuta alguém orando e ora junto, escuta o pregador pregar e se emociona, mas está lá, não consegue se endireitar. Mas vai ver o próximo verso. Jesus a viu, Jesus a chamou para ele, mais ou menos assim: você está acostumado a vir no templo, agora eu estou te chamando para vir a mim. Porque tem gente que está no templo, mas não está em Jesus, vem no culto, mas está distante de Deus. O seu lábio louva a Deus, mas o seu coração está distante de Deus. Por isso ele grita: meu filho, dá-me o teu coração, porque onde tiver o teu tesouro está o teu coração. Se o teu tesouro for eu, então o teu coração está em mim. Se não for eu, não está. Simples assim. Então Jesus a viu e disse para ela: mulher, você está livre da tua enfermidade. Lembra do Salmo 1? Salmo 100, Salmo número 100. Diz assim, ó: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Aí ele diz assim: entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Então, irmãos, não basta entrar pela porta, a gente tem que ir para a presença de Deus. Não basta entrar pela porta, tem que ir para a presença de Deus. Na presença de Deus há fartura de alegria. Não é na presença do templo, é na presença de Deus a fartura de alegria. Então veja, volta lá Lucas, volta lá meu filho, isso, 12. Mulher, você está livre da tua enfermidade. Aí Jesus colocou a mão sobre ela e logo, olha que legal, faz 18 anos que ela está lá assim, ouve hino, canta hino, vê o grupo cantar, vê o pregador pregar, ora com todo mundo, mas está complicada, ela não consegue se endireitar. Vocês acham que na igreja não tem gente que está há 18 anos na igreja e não consegue se endireitar? De vez em quando ainda fica mentindo, de vez em quando faz uns negócios que desonra a Deus, de vez em quando faz umas bobagens lá, não consegue se endireitar, mas isto perdura até a hora que Jesus toca. Na hora que Jesus toca, endireita. Levanta as duas mãos aí e diga: quando Jesus toca, endireita.
Então, o que a gente aprende com a mulher? Com essa mulher aí, o que a gente aprende com ela? Está encurvada, não consegue endireitar, vive olhando para o chão, não consegue olhar no olho de ninguém, não consegue olhar para cima, mas não sai de lá. Está lá, porque sabe que uma hora vai ser tocada. Olha para o colega e diga: entendeu? É a teimosia da fé. Não estou dando conta, mas eu sei que uma hora Deus vai mudar a minha história. Tem um hino que a Andreinha canta: quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a... Como é que é? Faz a nuvem descer, faz a água subir, e se ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve, sem ter reunião. Pega o homem sem Deus, derrama unção, seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir, e se ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve, sem ter reunião. Pega o homem sem Deus, derrama unção, seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses, meus irmãos. Quando ele chega, a doença não aguenta, vai embora. Quando ele chega, a situação muda na mesma hora. Quando ele chega. Então, o bom é ficar lá, porque uma hora Deus resolve tocar e muda. Eu era jovenzinho, ainda sou, mas eu era mais jovenzinho ainda. Estava dirigindo a terceira igreja, 1989. Aí estou dirigindo a igreja, tinha um moço lá, acho que era João Leite. Quando eu cheguei, ele já estava lá. Ele fumava, não perdia culto, todo culto estava lá, mas fumava, e chegava na igreja cheirando cigarro. Eu fui pastor de lá. Foi nessa terceira igreja, dirigindo essa igreja, que eu casei com a Suzy, em 89. Eu casei no dia 23 de dezembro, no dia 1º de janeiro eu fui transferido para outra igreja. E aquele moço continuou lá, e continuou fumando. Todo o período que eu fui pastor de lá, ele continuou fumando lá. Aí, eu fui para uma igreja, fui para outra igreja, e depois eu virei o pastor da cidade toda. Quando eu virei o pastor da cidade toda, aquela congregação que eu tinha dirigido era uma das congregações da cidade. Chegou num batismo, o João foi batizado. E ele feliz da vida, ele pulava e dizia: pastor, consegui o quê, João? Um dia Deus me tocou e eu larguei o cigarro e tenho nojo do cigarro. Então veja, ficou lá, insistindo, tem defeito, mas está lá. Olha para o colega aí e se assuste, porque essa pessoa perto de você também tem defeito. Todos temos defeitos, todos, mas quando Jesus toca, muda, entende? Então, o livro de Romanos, capítulo 13, verso 11, diz assim, ó: e digo isto, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono. Hora de despertarmos do sono. Às vezes a gente está dormindo, irmãos. De quem é a tarefa de evangelizar? De quem é a tarefa de evangelizar? De quem é a tarefa de evangelizar? De toda a igreja. Quem gera ovelha? Quem gera ovelha? E você é o quê? E por que já faz mais de um ano que você não convida ninguém para Cristo? Por que você fica usando o seu telefone para fazer um monte de bobagem e não pega pelo menos uma mensagem de 1 minuto de alguém, qualquer pessoa?
para mandar para alguém que você gosta, que está aí na sua rede de relacionamentos? Por que que você passa 10 anos sem gerar? E aí, pior, é que tem no meio da igreja umas peninas, bastante. Na igreja tem mais penina do que Ana. É verdade isso. Porque a Ana fica ali: Senhor, o Senhor não me deu, o Senhor não me abençoa. E a outra do lado: vou contar um testemunho, ganhei de novo. Vou apresentar para todo mundo que Deus me deu. Sabe aquele espírito de dizer eu tenho e você não tem? Eu sou e você não é? Eu posso e você não pode? Está cheio de penina. Tem pastor que é penina, tem obreiro penina, um monte de gente penina. Ele vive de ostentar, porque Deus me deu e não deu para você, bem feito, também eu pago o preço que você não paga, lá. Enquanto isso as Anas ficam meio ali: Senhor, está feia a coisa para o meu lado mesmo. Mas chega uma hora que Deus resolve escutar. Tem lá um pastor, olha para ela e diz: menina, para de beber. Eu não estou bêbada não, eu estou orando. Por quê? Porque eu tenho uma vontade de gerar e não estou dando conta. Aí ele falou: não, vai para casa e Deus vai te conceder a petição que você fez. Aí está escrito assim, que ela se levantou e já o seu semblante não era o mesmo, já era um semblante alegre. Maridos, mulheres, tampem os ouvidos aí. Maridos, mulher alegre é uma bênção. Marido com juízo deixa a esposa alegre. Marido tem juízo na cabeça, deixa a esposa alegre. Daqui a pouco ela aparece lá no outro ano com o neném e diz: por este menino orava eu, e eu tratei com Deus que ia entregar ele. Entregou. O que Deus fez? Deu mais 6 ou mais 5. Ela não podia ter nenhum. Aí está escrito no Salmo: até a estéril que não podia gerar agora tem 7 filhos. Não está escrito? Então, irmãos, deixa Deus agir, e o nosso papel é gerar. Todos nós. Aqui embaixo tem uma salinha que a gente chama de fogareiro. Quem começou esse trabalho foi o pastor Rogério Monteiro, que hoje é o pastor da nossa igreja em Campo Grande. Qual é o trabalho ali? Enquanto o pastor está aqui pregando, tem um grupo de irmãos lá orando. Ninguém está pedindo para Deus curar ninguém. Se o dia que tiver alguém orando para Deus curar, o pescoço do pastor Gilson é que rola. Não tem ninguém pedindo para Deus abrir porta de emprego. Não tem ninguém orando para Deus tirar a gente da cadeia, para arrumar o pneu do carro que furou. Nada disso. A oração lá é: salva a alma, Senhor, tenha misericórdia, usa o teu servo que está pregando, transmite aos corações pelo Espírito Santo a tua palavra. Todo domingo tem gente lá orando, todo domingo, o culto inteirinho, da hora que o culto começa até a hora que o culto termina. O pastor Genilton cuidou muito disso aí. Fazia revezamento, cada quantos minutos? Cada 20 minutos trocando. Qual é o objetivo? Salvação. O que a gente faz nessa terra? Qual é o nosso trabalho? Gerar almas. Quem gera ovelha? Quem gera ovelha? E você é o quê? Então o que você tem que fazer? Faz quanto tempo que você não jejua para Deus salvar alguém? Faz quanto tempo que você não ora por uma pessoa que você vive o tempo todo? Às vezes você ora: Deus, tira esse infeliz de perto de mim. Aí você pega, quando Deus tira, você põe assim um adesivo no carro. Saiu da tua vida, é porque Deus ouviu a tua oração. Que oração? Aquela assim: livrai-me de todo mal, amém.
Deixa de ser hipócrita. Faz quanto tempo que você não ora pela salvação das pessoas? Não busca o Senhor? Não evangeliza? Quando eu era menino, a gente tinha uma cota de folheto. Então, o nosso pastor era meio exigente. Então, cada jovem da igreja ia levar no folheto e tinha que estar em jejum. E aí, tinha que explicar o que estava escrito no folheto. Se alguém decidisse, combinava de trazer para o culto. E se alguma pessoa decidisse vir para a igreja, aquele jovem que o trouxe vinha com ele na oração, cuidava. Tem um pastor nosso, servo de Deus, um homem de Deus que eu amo muito. Eu era ainda um menino de uns 16, 17 anos, e ele entrou na igreja. Ele tinha umas guias de macumba, grande assim. E naquele dia, o meu pastor mandou eu pregar, um menino ainda. Nunca aprendi a pregar na vida. Mas naquele dia Deus resolveu chacoalhar aquele lugar. Num dado momento que foi feito o apelo, ele ficava relutando, mas de repente ele entendeu o poder de Deus na vida dele e levantou a mão. Quando ele levantou a mão, aquela guia explodiu e saiu aquele monte de coisa para todo lado. Ele entregou a vida. Hoje ele é um pastor. Trabalhou muito naquela galeria ali, ó. Isso aconteceu lá na Zona Sul, num lugar chamado Jardim Lídia, onde eu servia a Deus lá, como diácono da igreja. Irmãos, você tem que gerar. Todos nós precisamos gerar. E se a gente não está gerando, está na hora de a gente orar. Pedir: Deus, me ajuda. Me ajuda. Tem um irmão nosso aqui da igreja, no carro dele tem um monte de folheto. Então, tem aquele pessoal que entrega jornalzinho, propaganda de prédio, essas coisas no farol, né? Ele falou: ah, que legal, obrigado, muito obrigado. Ah, eu queria também te dar um. Você me está dando a propaganda daqui, eu estou te dando a propaganda daqui. Estou falando de Jesus para ele. Ele faz isso há muito tempo, é membro aqui da igreja. Olha para o colega e diga: o que você anda fazendo? Há quanto tempo você não convida ninguém para ir na igreja? Ah, também aquela igreja está cheia de irmão de cara feia. Então por que você não começa a melhorar a tua, cara? Porque se você começar a melhorar a tua, vai melhorar a dos outros. Tem gente que parece que tem uma cara de quem chupou limão, sabe, o tempo todo azedo. Abraça o vizinho aí e diga: você é melhor do que isso. Fala aí: você é melhor do que isso. Quantos já não sentem mais a alegria de cantar? Entusiasmo, gente. Por que foi inventada a harpa? Quem sabe? Pastorada antiga aí, quem sabe? Diz aí, mestre. Para toda a igreja cantar junto. A harpa foi inventada para isso. Não é para ter um grupo ali cantando e os outros todos olhar: ah, como eles cantam bonito, que maravilha. Aí eles dão as flores: ah, que lindo. E o resto não canta nada. Não, Deus quer ouvir a igreja cantando. Nós todos louvando ao Senhor. Mas eu sou desafinado, mas o outro não é, então um cobre o outro, e vai todo mundo cantando alegremente. Tem um hino na harpa, eu não lembro o número. Canta, convido a crente, doce será o cantar, anda só para frente, deixa o teu pesar, canta nas noites tristes, canta, canta no sol, na luz, o mal assim resiste, canta para Jesus. Canta, convida a crente, alegra o coração,
Louva ao Deus clemente com feliz canção. Cheio está o mundo de turbação e dor. Canta o amor profundo do teu Salvador. Canta com vida, ó crente. Deus teu socorro é. Guarda-te a mão potente, se tiveres fé. Cristo sim te levanta quando medroso estás. Se confiando canta, seu amor verás. Olha para o vizinho e diga: canta, irmão. O pastor Oswaldo Frias, ele foi co-pastor aqui na sede um tempo. O pastor Jurandir era diácono, e o pastor Oswaldo Frias, que hoje é o pastor de Cambará, ele começava a cantar e ele esquecia o hino. Quando ele esquecia, ele parava e dizia: canta, igreja. Olha para o vizinho e diga: canta, irmão. É tempo de cantar. De vez em quando o maestro, ele para a turma ali do Beck e vira para a igreja cantar. Deus quer ouvir a igreja louvando o seu nome, cantando com alegria, entusiasmado, cheio de vida, sorrindo, todo cheio de alegria do Espírito Santo. Por quê? Porque a igreja louva ao Senhor. E quando a igreja louva ao Senhor, Deus responde. Não tem mais tempo. Amós é um homem que Deus chamou para dizer para a turma que já era crente, para a turma que ama a Deus, mas que está servindo ao Senhor meio de qualquer jeito, e ele está dizendo: olha, Deus apertou e vocês não se convertem. Você está esperando o quê? Se você não se converter, então se prepara para encontrar com Deus. Ou seja, é melhor você se converter. Abraça o vizinho aí e diga: é melhor você se converter. Amém? É a palavra de Deus em nome de Jesus. Glória a Deus, toda a glória ao Senhor.